e abram aí na aula 3. Perdão, aula 4. Hoje nós estamos na penúltima parte, né? Nós vamos falar sobre energia. Bom, pessoal, então, esse livro aí até o momento, né? Essa aula, principalmente, até o momento, nós estamos falando dos dispositivos internos do PC. Né? Então, estamos falando aí dessa parte, da parte de hardware, né? Eu falo que essa aula principalmente, tive que dividir ela em algumas partes, para que nós pudéssemos ter um entendimento melhor. Então, para que nós pudéssemos aí ter um entendimento melhor do que nós vamos fazer, né? Eu tive que dividir para falar devagar de cada dispositivo, para que vocês também não tenham problemas, né? Para que a gente aí não tenha problema, principalmente aí no que diz respeito ao conhecimento dos dispositivos, né? É lógico que vocês vão conhecer os dispositivos conforme a gente for trabalhando mais, né? Quanto mais nós formos trabalhando, melhor vocês vão conhecendo eles. Outra coisa, pessoal, igual já falei algumas vezes para vocês, nós temos aí um plano, estamos com um plano das voltas aulas, né? Estamos voltando devagar, por enquanto, devido à fase que Rio Preto está, eu não posso atender vocês à noite. Então, quem puder vir durante o dia, é só me mandar mensagem que eu passo os procedimentos certinho, tá bom? Então, é de segunda a sexta, o último horário é das 17 às 18. Tá? Então, esse último horário aí que a gente... Tá bom? Bom, galera, então... Igual continuando que eu estava falando, o livro inteiro, esse livro de número 2, é muito importante. Então, peço a vocês que, por favor, né, deem uma atenção nesse livro aí, deem uma lida sempre que possível. Ele é bem interessante, ele está bem separadinho, uma linguagem bem legal, que é o melhor, né? Uma das coisas que eu sempre briguei aqui na escola foi com relação à linguagem dos livros, né? Então, alguns capítulos aí eu ajudei a escrever. Então, assim, por que esse ponto de linguagem, né? Porque, às vezes, pessoal, você pega um livro e ele é difícil de ler, principalmente nesse primeiro momento, né? Nós ainda estamos iniciando o curso, aí a pessoa acaba ficando, assim, tendo mais dificuldades ainda, né? Então, por isso, né, que a gente sempre brigou para ter um livro que fosse simples de ler, fazer a leitura. Pessoal, aliás, falar em livro, a página do livro que nós estamos é 76, tá? Livro de número 2, página 76. Tá, pessoal? Bom, na aula passada, nós falamos de memória RAM, né? De memória volátil. E o que eu preciso que vocês entendam sobre a memória RAM? Sobre essa parte de memória volátil, pessoal. Eu preciso que vocês entendam o principal dela, que é não se salva nada nela. Nada é salvo, né? Tá bom? Então, ela trabalha aí, vai trabalhar auxiliando o processador nessa parte de na velocidade. Então, ela auxilia o processador de cálculo. Principalmente como? Principalmente em segundo plano. Então, principalmente quando nós estamos trabalhando em segundo plano, ela vai auxiliar ainda mais o processador. Então, ela vai ajudando ali a abrir os programas. Eu já falei para vocês também que o processador, né? Hoje é ele que gerencia o acesso à memória. Então, ele que faz esse gerenciamento
de memória. Antigamente, quem fazia era a placa-mãe. Então, quem fazia esse papel antes era a própria placa-mãe. Hoje, como eu falei, é o processador que faz esse papel, que faz essa integração. Né? Então, é o processador que auxilia aí, tá? E a memória também, ela melhorou muito, né? Com o passar do tempo, tá? Por quê? Porque antes, pessoal, a memória tinha uma frequência muito baixa. Então, ela tinha uma frequência, uma base de cálculo que era muito baixa. Hoje, aumentou bastante. Para a gente ter uma ideia, a DDR4 gira a 3.000 GHz, né? 3.000 MHz, 3 GHz de frequência, ela chega a girar. Então, ela auxilia o processador muito mais. Tá? Ela faz com que o processador consiga trabalhar de maneira muito melhor. Então, a própria evolução da memória RAM nos auxiliou muito com relação a isso. Bom, e hoje? Hoje nós vamos continuar conhecendo os componentes, né? Vamos falar um pouco aí, sobre fontes, né? Sobre a parte de energia e também um pouquinho sobre placas de vídeo, né? Placa de vídeo é um assunto muito difícil, tá? Por que é um assunto muito difícil? Porque muda muito o desempenho de placa, né? Qual placa que é melhor. Tem pessoas que são entusiastas de hardware, né? Que fazem bastante teste e essas coisas assim. Eles têm placas absurdamente rápidas, né? E conseguem seguir as famílias mais novas, né? As gerações mais novas. Pessoal, placa de vídeo, ela tem um custo bem alto, as boas, né? É lógico, tem placa de vídeo com custo menor, mas as boas, as de nível bom, elas têm um custo muito alto, tá? E escolher uma placa de vídeo requer bastante cuidado. Por quê, pessoal? Tem alguns pesquisadores falam que o ideal é trabalhar sempre a 2 gerações. Então, né, 2 antes ou 2 depois. Né? Não precisa estar trocando sempre. É lógico, se você tem, você fala assim, qual o melhor computador? Se você tiver grana, muita grana, você consegue trocar de placa sempre, né? Agora, quem não tem tanto assim, né? Quem não tem tanta possibilidade, tá? Não consegue estar trocando de placa tão rapidamente, tão fácil, quer dizer. Não é ali, não é tão simples essa parte de trocar de placa de vídeo, né? Tem pessoas que acham que é bem simples, né? Mas não é não, tá, gente? Trocar de placa de vídeo, seguir as gerações, né? Requer um investimento muito alto. Então, a gente tem que levar isso ali em consideração também, tá? Bom, e aí, pessoal, continuando, né? Continuando aí os nossos componentes básicos, chegamos no último hoje, então nós já falamos de placa-mãe, processador, de memória RAM, né? Memória volátil, o dispositivo de armazenamento, que é o HD. A gente tem que tomar bastante cuidado. Eu gosto de tomar bastante cuidado ao falar, ao invés de falar HD, tá falando dispositivo de armazenamento, porque hoje, né? Hoje, igual eu comentei com vocês, hoje não é mais só o HD. Né? Temos o SSD aí, temos SSD M2, né? Que também são dispositivos de armazenamento. E hoje nós vamos falar sobre energia, né? Como que a energia pode nos pode auxiliar e o que ela pode fazer se acontecer de dar problema, né? O que acontece se a gente tiver um problema de energia, né? Bom, primeiro de tudo, qual a função da fonte, né? A função da fonte é, evidente, levar energia para o computador. Basicamente, o que nós temos que entender? Existem 3 tipos de fonte. Temos a fonte
nominal, que é uma fonte mais básica, já vou falar com mais prioridade dela. Temos a fonte real, que vai dar realmente a potência que está nela, tá? E tem a fonte modular. A fonte modular é um tipo de fonte real que tem uma configuração mais avançada. Então, é um tipo de fonte que tem uma configuração um pouco melhor, que suporta os dispositivos melhor. Por que houve essa evolução das fontes, pessoal? Aconteceu devido ao seguinte, porque antes as fontes elas se chamavam AT, né? Os dispositivos, as fontes chamavam AT, e existia só esse padrão. Por quê? Porque não tinha computadores tão potentes, né? Não tinha uma diferença tão grande entre um computador e outro, né? Então, o que aconteceu com o passar do tempo foi que os computadores foram evoluindo, evidente, né? A gente vê isso no dia a dia, né? E aí foram se tornando cada vez mais potentes, tá? E aí precisou de fontes de melhor qualidade. Eu fiz um teste, por exemplo, o computador que eu tenho em casa hoje, eu tentei pôr uma fonte nominal, ele nem girou o cooler, né, para começar a ligar, pra vocês terem uma ideia, tá? Bom, é a placa de vídeo, a função principal dela é auxiliar o processador nos gráficos 3D. Muitos processadores têm problemas ao fazer cálculos 3D. Então, por exemplo, às vezes você vai ter computadores que não rodam determinados jogos mais específicos, né? E aí o que vai acontecer, né, pessoal, é você ter ali que ter o auxílio de uma placa. Nessa placa é a placa gráfica ou placa de vídeo, placa 3D, tá? Ela tem, dentro dela, ela tem memória, dentro dela ela tem um processador que chama GPU, né? Então, ela trabalha, tem quase todos os componentes para ser um computador, é só ela. Tá? E assim, uma das coisas que as pessoas acabam ali, né, se enganando, tá? É o seguinte, às vezes as pessoas acham que a placa de vídeo serve só para jogo. E não é, tá, gente? Não é só isso. A placa de vídeo, ela auxilia o desempenho total do computador, em geral. Então, ela melhora o desempenho geral. Não é só o desempenho ali do seu o desempenho na parte de jogos. Por exemplo, hoje em dia tem muitos programas, muitos softwares que são de edição 3D. Por exemplo, tem o AutoCAD, que é 3D, que é para edição ali, quem trabalha com engenharia civil, com arquitetura. Tem os próprios programas para fazer jogos, por exemplo, 3ds Max, o Unity, o Unreal, todos eles precisam da parte gráfica 3D, tá? Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício. Vamos rapidinho aí, que tem bastante coisa para falar. Vai lá, galera. Lembrando que é o que vocês entenderem, tá?
Vamos continuar, pessoal? Bom, vamos lá, né? Continuando aí. Então, falar sobre fontes, né? As fontes de energia. E o que eu falei para você? Primeiro, ela que vai, como o próprio nome diz, energizar o computador. Enviar energia lá para dentro, tá? Então, vai alimentar todos os componentes. Primeiro passo, ter uma fonte de energia de qualidade faz com que você tenha também um desempenho melhor. Por exemplo, vamos supor que falte energia para o seu computador. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Seu computador vai começar a travar. Seu computador pode, se tiver um sistema Windows, pode vir da tela azul, tá? Tudo isso acontece se você não tiver uma fonte de energia bacana. Ó, e aí, lá dentro da fonte, vocês vão notar, lá dentro da sua placa, vocês vão notar que são dois conectores, tá? Um conector é o de 24 pinos, que é o conector da placa-mãe, ele vai alimentar a sua placa-mãe. O outro, por padrão, é o de 4 pinos, ele é para alimentar o processador. O que pode acontecer, pessoal? Se você tiver um processador diferenciado, um processador mais top, tá? Pode acontecer dele exigir mais energia. Aí pode acontecer dele ter uma conexão a mais. Por exemplo, o meu processador lá, ele tem 6 pinos, tá? Então, ele necessita de 6 pinos para poder energizar o processador. 8, na verdade, perdão, são 8 pinos. E a minha placa de vídeo, por exemplo, ela também necessita de energia. Então, existem também placas de energia que precisam também de uma conexão, tá? Porque só a alimentação do PCI Express não faz com que ela funcione, ou que ela tenha um funcionamento perfeito, né? Bom, pessoal, vou mandar depois esse texto aí lá no grupo de vocês. Podem ficar tranquilos. Bom, e como que a energia funciona? Como é que é a estrutura dela? Igual eu falei para vocês, pessoal, a estrutura das fontes de energia vai depender muito de qual a qualidade, né? Então, uma fonte nominal, quando a gente abre ela aqui na sala de aula e a gente vai medir, né? A gente acaba verificando que a qualidade dos componentes é muito baixa. Então, por isso que ela nem permite, né, que a gente consiga aí, ter um desenvolvimento maior, né? Então, ter uma fonte de energia com uma qualidade inferior, né, também você vai notar pelos seus dispositivos internos. Como saber se eu tenho uma fonte de energia legal? Tem um selo que chama selo 80 Plus, tá? Esse selo, pessoal, ele é de uma empresa, dessas empresas que fazem testes, e para a empresa obter o selo 80 Plus é bem complexo. Não é fácil, né? É bem difícil, tem que passar em um monte de testes, tá? Só que quando você vai comprar uma fonte que tenha o selo 80 Plus, né, ela é bem mais cara, tá? Só que é uma fonte que você vai ter certeza que o seu funcionamento é correto. Você vai ter certeza que ela vai ter estabilidade. E, pessoal, uma das coisas que vocês têm que ter em mente é o seguinte: a fonte de energia, ela é o que tem de mais em conta. Tá? Então, ela é ali, hoje é o que é mais barato. Tá? E aí, como é que funciona, né? Assim, se ela é o de mais barato, por que eu falo tanto para comprar, então, uma fonte real? Uma fonte nominal hoje, pessoal, ela custa cerca de R$30, por exemplo, 30 até 70, você encontra no mercado. Uma fonte real, a mais em conta, ela vai ser ali na faixa de uns aí, uns 150, mais ou menos, uma fonte real, tá?
Aí o que vocês têm que entender? Um processador, por exemplo, ela tem um custo muito maior, e se acontecer de você queimar esse processador, você vai ter um prejuízo muito maior por causa de uma fonte. Então, por isso, né, que a gente tem que levar em consideração uma fonte de com o máximo de qualidade possível na hora de fazer as nossas compras. Né? Na hora que você vai comprar uma máquina, você vai montar a sua máquina, que a fonte seja da maior qualidade possível, né? Para vocês aí não terem problemas, tá? Se puder utilizar uma fonte com selo 80 Plus, melhor ainda. Bom, isso aí é a média, essa tabela é a média do consumo de energia que cada dispositivo tem, né? Olha aí que interessante. Eu estava falando da fonte nominal. A fonte nominal, mesmo no selo dela vindo escrito 500, ela vai te proporcionar bem menos que isso, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma fonte nominal ali, se você tiver uma placa de vídeo um pouco mais diferenciada, ela não vai nem ligar, né? E mesmo uma placa-mãe mais avançada, você vai ver que ali ela tem um consumo de energia bem grande. Tá? Então, tem uma aula, acho que no livro 5, mais ou menos, que ela fala sobre customização de energia. Como você vai saber como customizar a energia? Como é que você vai saber que fonte eu devo utilizar? Pelo número de gastos, né? E aí a gente estava falando expliquei algumas para vocês sobre os tipos de fontes de energia. O que vocês têm que levar em consideração? O que ela faz, né? O que cada uma dessas fontes faz, o que elas te entregam, tá? Como elas vão funcionar e a importância de se escolher uma boa fonte. Qual que é a importância de ter uma boa fonte? Bom, a primeira é a fonte nominal. Ela é a fonte mais básica que existe. Então, igual eu falei, ela é bem mais barata, né? Ela tem um custo bem acessível. E ela vai ser ali o que vai ser de mais simples. Quando que ela é recomendada? Quando eu tenho um computador de baixo custo. Eu tenho lá um dual core, eu tenho um Celeron, ela vai rodar tranquilamente. Quando ela não é recomendada? Quando eu tenho uma máquina mais potente. Né? Então, quando você tem uma máquina um pouco mais potente, você tem que utilizar a fonte real, né? Senão ela não vai suportar. Qual o principal problema, pessoal? O principal problema de você ter uma fonte nominal é que como ela não entrega, né, a potência que se precisa, existe um negócio que chama de gargalo, tá? Aí ela vai dar gargalo e vai trazer problemas. Não vai conseguir entregar e vai te dar, vai começar a travar o seu computador. Bom, depois eu mando o texto para vocês. A fonte real é aquela uma que ela vai entregar a potência realmente que ela tem no selo dela. Por exemplo, essa aí que está aparecendo para vocês, ela é a de 500 watts real. É o tipo mais comum, tá? Então, essa fonte de 500 watts real, ela te entrega uma potência de 500 watts. Não tem uma instabilidade. Igual eu falei para vocês, a fonte ela é um dos dispositivos mais baratos, então você precisa investir em uma fonte. Outra coisa, pessoal, tomar cuidado com falsificações, tá? Verificar de onde está comprando. Hoje eu estava dando uma aula aqui, eu expliquei quando eu trabalhava como técnico, uma época, né, a empresa que eu trabalhava, ela comprou uma quantidade de fontes gigantes, né, de uma determinada empresa aí, e eram falsos. Como que eu descobri? Ela começou a travar.
né? Ela começou a travar em computadores muito básicos, tá? Então foi assim. Também a fonte modular. Qual que é a principal diferença? A fonte modular, ela é um tipo de fonte real, e a diferença principal é que ela tem esses cabos dela saem, então você pode customizar até o seu uso. Tá? Então você pode customizar, por exemplo, conectar só os cabos que você vai utilizar. Aí você, né, você consegue ter um processo melhor de trabalho. Tá bom? Então, pessoal, vamos às placas de vídeo. O que são as placas de vídeo? As placas de vídeo, além de elas jogar a imagem no seu monitor, as off-board, elas são responsáveis, tá, por auxiliar o processador nos gráficos 3D. Conforme você está vendo aí na imagem, vocês estão vendo aí na imagem, as placas de vídeo, elas vêm com um negócio chamado GPU, que é o processador da placa de vídeo, e ela vem com memória RAM mesmo, para auxiliar ela também nos cálculos, tá? E existem basicamente dois tipos de placas. As placas-mães on-board. O que quer dizer esse termo on-board? Placas de vídeo on-board são aquelas que são conectadas à placa-mãe e que o processador vai jogar o vídeo. Então, quem gerencia o vídeo é o processador, né? E aí, nos dispositivos on-board, ele vai ter a conexão lá na placa-mãe, tá? Até um tempo atrás, quem gerenciava era a placa-mãe que fazia isso. Quais são as vantagens? Ter uma placa de vídeo on-board, a máquina é mais em conta, né? Sai uma máquina mais barata. As desvantagens, né, é aqui. Ter uma placa de vídeo on-board, ela vai te dar menos desempenho. Então, o desempenho vai ser muito menor, né, se comparado a uma placa de vídeo off-board. Tá bom? Placas de vídeo off-board são aquelas, né, que você encaixa na placa-mãe. Existem diversos tipos de placas de vídeo, diversos fabricantes. Nós temos dois grandes fabricantes de chips de vídeo hoje, né, de GPU, e a Intel vindo ali por fora. Então, quando que eu devo colocar uma placa de vídeo na minha máquina? Principalmente quando eu tenho um trabalho com gráficos 3D muito grande. Então, por exemplo, eu trabalho muito com 3D. Eu tenho um programa aqui da empresa que precisa de muito recurso 3D. Eu trabalho com edição de vídeo, ou então eu trabalho com software de engenharia, como eu falei, né? Então, precisa ter um recurso gráfico maior. Você vai precisar de uma placa de vídeo. Bom, igual eu falei para vocês, toda a placa de vídeo ela tem uma GPU. GPU, ela é o processador da placa de vídeo. Então, GPU quer dizer Graphics Process Unit, né? Unidade de processamento gráfico. Então, ela vai auxiliar a sua placa de vídeo ali no processamento. Tá? E aí hoje, pessoal, nós temos dois grandes, igual eu falei para vocês, dois grandes fabricantes de GPU. Um é a NVIDIA, que é dona das GeForce, né? Então, todas as GeForce são da NVIDIA. E outra é a ATI. A ATI, ela é a ATI Radeon. E a ATI, pessoal, ela é da AMD. A AMD é dona da ATI. Outra empresa, tem outras empresas, tá? Que fazem também placas de vídeo, também GPUs de vídeo. Mais uma que está vindo com tudo, voltou ao mercado de placas gráficas, é a Intel. Inclusive, há uns 15 dias atrás, a Intel lançou uma placa que só roda em processadores Intel. Tá? Então, assim, ela tem vindo ali, né, no mercado,
tá? Tem buscado aí dentro desse mercado ter um trabalho cada vez melhor. E os notebooks, como é que funciona? O notebook ele tem um chip gráfico na placa dele, tá? Mesmo alguns notebooks tendo um chip gráfico bom, ainda não chega aos pés do PC. Eu vou citar um exemplo. O meu notebook aqui ele tem uma GeForce, tá? Ele tem uma placa de vídeo. Mas ele ainda não chega nem perto, né, da potência da placa de vídeo do meu PC, por exemplo. Tá? É lógico, ele melhora bastante o desempenho, ter um chip gráfico separado, mas a potência é bem baixa. Tá? E outra coisa também, outra coisa também que tem que tomar cuidado, quando você vê que o seu notebook tem uma placa gráfica, né, fica bastante de olho na parte de temperatura. Né? Por quê? Porque quando você tem uma placa gráfica, ele aquece mais. Ele faz, como ele vai fazer cálculos mais rápido, ele vai aquecer mais. E aí, se você não toma cuidado, né, na parte de temperatura, que pode acontecer, dar algum problema. Tá? Então, tem que se tomar bastante cuidado também quando a gente vai falar de temperatura, principalmente de notebook, tá? O PC, ele é mais tranquilo, né? O PC, a gente acaba conseguindo ali, né, ter recursos para poder controlar a temperatura de maneira mais tranquila, mas, né, o notebook a gente tem que também ficar de olho. Por exemplo, tinha um cliente meu, que ele me levou um notebook e falava, ele me mandava mensagem, esse notebook fica desligando aqui, mas eu não tenho tempo para levar. Eu falava, não vai deixar que uma hora vai ser tarde. Aí ele desligou, uma hora desligou, não quis ligar mais. Aí a hora que eu fui ver, a placa-mãe já tinha, infelizmente, já tinha danificado. Né? Então não pode deixar, né, trabalhar numa temperatura muito alta durante um tempo muito alto, muito grande. Tá? Se você deixar o computador trabalhando em altas temperaturas durante muito tempo, o que vai acontecer é diminuir a vida útil dele. Tá bom? Vamos para o nosso segundo exercício aí. Vai lá, galera, que vocês entenderam.
Vamos lá, pessoal. Galera, alguém tem alguma dúvida? Bom, galerinha, estou mandando aí no grupo de vocês essa apresentação da aula de hoje, tá? Então, por favor, se alguém tiver alguma dúvida, mesmo que depois aí lembrar, né? Só me chamar, tá? A gente responde para vocês. E vou deixar um exercíciozinho aí para vocês irem fazendo, tá? Conforme vocês forem terminando, por favor, é só ir me mandando. E aí, igual eu falei, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só me chamar. Tá?